Olá pessoal, bom dia, tudo bem com todos vocês? Você está no canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson e eu estou todos os dias aqui, gente, nessa reta final, sempre com uma palavra de força, de fé, uma palavra de coragem, uma palavra que pode mudar a sua vida. Muito obrigado por você estar conosco. Obrigado, esse canal tá todo dia. Cada dia entra 2, 3, 4 pessoas e nós estamos caminhando com palavras de fé, com palavras de ânimo, com palavras de coragem. Pessoal, eu tenho uma palavra aqui para falar do livro de Timóteo. Os males e a corrupção dos últimos dias. Daqui a pouquinho eu falo sobre ela. Deixa eu falar uma coisa com todos vocês. Deixa eu falar uma coisa com vocês e explicar para todos vocês que tá chegando agora, né, para o canal DRM, vocês que, principalmente vocês que foram evangélicos, né, católicos, espíritas, não importa qual a religião que você tenha, o importante é você saber sobre Yahushua. Quem é Yahushua? E por que todo dia nós falamos de Yahushua aqui nesse canal? Porque Yahushua, gente, ele é o verdadeiro nome do Salvador da humanidade. A gente está sempre aqui levando para você a promessa que foi feita a Adão. Essa palavra promessa, ela foi substituída pela palavra evangelho, pelo ide e pregai, o evangelho. Mas não é o evangelho, a palavra não é evangelho, é a promessa, ide e pregai a promessa. E qual foi a promessa, Denilson? Qual foi a promessa? A promessa, gente, foi que quando o Adão pecou, quando o Adão ele cometeu aquele pecado da desobediência, porque muitas pessoas elas não conhecem o início da história da humanidade. A gente contava, mas Adão comeu a fruta e aí Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso. Só isso que as pessoas conhecem, não é verdade? Só que tem muitas outras histórias dentro desse enredo aí. Tem muitos detalhes que talvez vocês não conheçam. O primeiro exemplo que eu posso falar para vocês é que o Adão ele não era humano como nós somos antes de comer o fruto proibido. Adão ele tinha uma natureza luminosa, gente. Ele era um ser acima dos anjos, dos malaques. O nome é Malak, né? Mudaram para anjo. A letra J não existe no hebraico. Ele era um ser maior do que os anjos. Porém, a carne de Adão era frágilzinha, que nem essa carne que nós temos. E o que aconteceu? O que aconteceu? Deu-se para que nós estivéssemos hoje aqui falando disso para todos vocês. O Adão, gente, ele perdeu. O Adão ele perdeu o elo de ligação com o Criador. O Criador, ele tinha um elo de ligação com Adão. Ele tinha um acordo com Adão. O acordo com Adão, gente, era dele tomar conta do projeto para a humanidade, que era o paraíso.
O paraíso é um local, gente, é um local, o paraíso é físico, o paraíso existe até hoje. Segundo o relato da Bíblia, existe um anjo com uma espada flamejante que ronda dia e noite para que ninguém entre, para que ser humano nenhum entre. Ele é um local físico para que ser humano nenhum, nem demônio, nada entre no paraíso. Porque lá no paraíso, gente, dentro do paraíso, existe a árvore da vida. A árvore da vida ainda está lá no paraíso. E se você quer saber uma outra coisa que talvez você não saiba, a água que você bebe, essa água que as empresas trabalham ela, limpam ela, essa água, ela nasce, toda a água potável do mundo, ela nasce debaixo da árvore da vida. Nasce debaixo da árvore da vida. Mas as pessoas não percebem que nós vivemos numa realidade que nós não conseguimos, nós não temos, os nossos olhos comuns não vê o mundo espiritual. Não vê. Porque quando Adão recebeu a sentença, e qual foi a sentença? Ele não viu mais Yahweh, ele não viu mais as coisas celestiais. Ele não pôde se comunicar mais, porque aquela luz que envolvia Adão era envolto da luz, que era a nossa alma, gente. A nossa alma era fora do corpo. A alma de Adão era fora do corpo. E Adão, gente, ele não tinha o nosso tamanho, devido à condição dos oxigênios que tinha aqui na natureza. Então tudo era gigante antes. Adão tinha mais de 10 metros de altura, muito mais. E Eva também. E outra coisa que talvez vocês também vão ficar mais assustados ainda. Eva e Adão, ele não falava esse idioma que nós estamos falando. Eles falavam por telepatia. É telepatia, gente. É isso. E é uma língua que ninguém entendia. E ninguém entende até hoje. E o que aconteceu com o Adão? O Adão, ele foi colocado para tomar conta do paraíso e tomar conta de uma árvore especial. Dessa ele não poderia tocar. Mas justamente num dia de sábado, aonde o Criador se reunia, porque é o 7º dia, o dia do descanso, todos os seres celestiais, porque 12 anjos seguiam Adão e 12 anjos seguiam Eva. Olha só. Se já tinha 12 anjos seguindo cada um, era porque alguma coisa tinha. Fora das dependências do paraíso, gente, existia os seres, os anjos que foram expulsos dos céus por desobedecerem ao Todo-Poderoso. Então, tem o paraíso, e fora do paraíso estava o anjo, os anjos que desobedeceram ao Criador. E Lúcifer, que era o príncipe deles. O que aconteceu, pessoal? Houve um plano para poder, montado por Lúcifer, que enganou até os anjos caídos, para poder fazer com que o homem pecasse. E aí o que foi feito? Foi contado estrategicamente o dia em que a guarda estava mais baixa, o dia em que os anjos saíram no sábado para adorar o Criador. E a serpente foi o dragão. A gente fala de serpente, mas é o dragão, porque a serpente voava. Voava, era dragão, gente. E falava também, né? E ela tinha acesso ao paraíso. Era um ser muito lindo, era um ser bonito, era um ser astuto. E a serpente saindo do paraíso, o Lúcifer viu uma oportunidade de persuadi-la. E aí ele chegou. Essa história você não conhece, a história porque está nos livros apócrifos. Está no livro Adão e Eva, o primeiro livro, o primeiro e o segundo livro de Adão e Eva.
E o Lúcifer conversou com a serpente e falou para a serpente assim: olha só, é justo você, que é tão bonita, tão forte, tão poderosa, ficar conversando lá, comendo o resto do que o Adão está dando para você? Você não merece isso não. Olha, eu tenho uma coisa para te falar. Esses dois ali, ele é a solução para todos os nossos problemas. A gente tem que fazer com que eles comam daquele fruto lá. Isso é a conversa do mal, né? E a serpente prontamente falou: não, o pai vai me condenar se eu chegar perto do Adão. Não, você não quer ter sua liberdade? Você vai querer ficar comendo sempre o resto que o Adão e Eva te dá? Não. Vai lá e convença a Eva de comer aquele fruto. E foi assim que deu-se a queda do homem, porque a Eva, ela foi seduzida pela conversa fácil da serpente, orientada por Lúcifer. E aí ele foi expulso do paraíso, gente. Mas quando ele foi expulso do paraíso, o Adão se matou 3 vezes. O Adão vivia pensando em se matar. Porque ele perdeu a natureza luminosa. Ele perdeu, gente. Ele não perdeu só a natureza luminosa. Ele perdeu simplesmente a maior proteção de todos os tempos. Adão não ficava doente. Adão não tinha resfriado. Adão não tinha doença nenhuma. Adão não precisava comer, não precisava beber, não precisava vestir-se. Adão é um ser celestial, gente. E essa maravilha que era Adão foi tirada dele, porque a alma foi recolhida do corpo dele e colocada no timo, bem no centro, na frente do seu coração, tem uma glândula chamada timo. Ela é a sua alma. E o teu espírito, o espírito de Adão, passou a residir dentro da glândula pineal, que é um carocinho de feijão, que é aquela áurea que a gente vê. Essa é a alma da pessoa, que deixa a pessoa viva. E quando Adão, numa das vezes que se matou, pulou do precipício, ele e Eva, caiu lá, morreu. E a Yahushua, que é a primeira alma que existia aqui na Terra, que foi a luz que o Pai criou, só que não tinha corpo, falou para Adão: outra coisa que eu vou falar para você. Yahu, quando Adão comeu do fruto, ele simplesmente desligou o Altíssimo Criador na forma carnal, na forma matéria desta dimensão. Em outra palavra, ele matou o Criador. Porque descanso dá a conotação de morte. Só que o Criador já tinha feito a outra luz chamada Yahushua, que não tinha corpo. Obviamente, o Adão sentiu o pior dos seres humanos. E aí o que aconteceu, pessoal? Aconteceu que Adão ficou desolado, entrou em depressão. O Adão, tudo era novo para Adão, tudo isso aqui era muito novo para ele, até chegar nessa evolução que chegou hoje, tudo era muito novo para ele. E ele se culpava dia e noite, por que ele desobedeceu ao Criador. E nós, que somos descendência de Adão, também estamos caminhando na mesma direção, estamos desobedecendo ao Criador. E qual é
o que foi prometido a Adão. Depois que Adão fez isso, pulou, se matou, o Criador e Yahushua, que é a segunda alma, foi lá e ressuscitou Adão e Eva. E falou, olha só, vocês têm que cumprir uns dias na terra. Você tem um período determinado pelo Altíssimo. Vocês têm que ficar nesses dias sem que vocês se matem. Vocês vão completar, quando você completar o ciclo, aí sim, vocês morrem. E assim foi feito com Adão. Adão nunca mais tentou se matar e ouviu do Salvador a seguinte palavra, a seguinte promessa. Olha, Adão, depois de 5 dias e meio, eu virei como um dos teus, eu virei da tua descendência, me tornarei carne para cumprir o elo espiritual que você não cumpriu. Eu vou cumprir todos os requisitos que existem na humanidade, vou dar o meu sangue, a minha vida, para te resgatar da onde você está. Porque ele não foi para o paraíso não, tá, gente? Ele foi para o local de tormento. O que a Igreja Católica chama de purgatório, que é no centro da terra. Não só ele, todos os profetas foram. Então houve uma promessa, gente, para Adão e para a descendência dele, que haveria uma salvação. Você é descendente de Adão. Existe uma promessa de salvação para a sua alma. O seu corpo não. O corpo já está condenado. Nosso corpo, gente, já está com uma condenação. O Deus morte pode tocar nele. O Deus morte pode tirar a função vital do teu corpo. Porque o teu corpo, quando Adão ingeriu aquela semente, ele botou vários tipos de germe dentro dele, gente. Germe esse que está contigo desde você que nasceu. Você tem um montão de germe dentro do seu corpo. E toda vez, em todos os tempos, sempre se levanta uma bactéria para matar o ser humano. O ser humano morre basicamente da bactéria que tem dentro do corpo dele. Não tem nem como você escapar disso. Você pode fazer o que você quiser. E o ser humano não quer morrer, porque desconhece a promessa que foi feita para Adão. E qual era a promessa que foi feita para Adão? Adão, depois de 5 dias e meio. Aí Adão ficou feliz. Pensou que 5 dias e meio era 5 dias. Porque, outra coisa, gente, o sol não era importante para Adão. Porque a alma reluzia tanto que ela é mais forte do que o brilho do sol. O Criador teve que criar os 2 luzeiros. E ensinar a Adão que os luzeiros eram para a vida dele. Bom, gente, e a promessa foi feita. A promessa está feita para todos nós. Não foi Jesus que fez promessa para vocês não, tá? Jesus é um Deus mitra. Jesus é um nome inventado por Roma e pela Grécia e pelos deuses pagãos para poder enganar a humanidade. Porque ele falou que, Yahushua falou que em meu nome, invoca o meu nome. Então o nome é muito importante. O nome é a coisa mais... A gente vai ser só salvo pelo nome, gente. Não é pelo batismo nas águas, não. Não tem nada a ver, isso é uma tradição. É pelo nome. Se você invocar o nome, o que quer invocar de todo o teu coração, de toda a tua alma, você pronunciar Yahushua, eu te aceito. Você não precisa ir para a igreja, você não precisa dar dízimo, nada disso, você não vai comprar nada. Simples, né? É simples. Aí onde você está agora, invoca ele, fala assim, Yahushua, eu te aceito. Você vai sentir algo te abraçando e te protegendo. Creia nisso. A palavra está no livro de Timóteo. Está assim, os males e a corrupção dos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Estão vivendo tempos difíceis, hein, pessoal? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes,
desafeiçoado, implacável, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigo dos prazeres que amigo de Iarro, tendo a forma de piedade, negando-se, entretanto, o poder. Foge também deste, pois entre esses se encontram que pertencem sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado e conduzi-las várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses homens resistirão à verdade. São homens de todo corrompido na mente, repobros quanto à fé. Então, a mente corrompida, gente, todos esses predicados que eu li ali é o que está acontecendo hoje. Daqui a pouco, nós vamos falar mais coisa para todos vocês, tá bom? Que vocês tenham um ótimo primeira-feira, eu chamo de domingo, e que você possa retransmitir esse nosso vídeo, dar seu like e pedir para pessoas se inscreverem no nosso canal, tá bom? E esse canal também apoia o canal Jardim do Conhecimento. Um forte abraço para todos vocês e um ótimo dia, e muito obrigado por vocês estarem aí conosco 21 minutos. Qualquer coisa você pode deixar o seu número na descrição, que nós vamos te adicionar a um grupo de WhatsApp, e aí você vai tirar suas dúvidas, perguntar a pessoas que estão agora professando a fé em Yahushua e descobriram que Jesus não é o Salvador da humanidade. Um forte abraço, um bom dia.